Quem não estava lá em São José dos Campos no ano passado? Levanta a mão aí. É muita gente. Algumas coisas eu vou falar de novo aqui. Eu não vou apresentar em pé minha esposa Cláudia, porque o pastor Mazzoni disse que a mulher mataria ele. Ela jogaria do 25º andar. A primeira vez que eu fui pregar na vida, gente, foi numa igreja lá na Bélgica. O pastor me convidou, eu falei, mas eu não sou pastor, eu sou filho de pastor, não sei pregar, mas você vai. Eu fui pela primeira vez na vida pregar numa igreja, gente, com tradução ainda, que é mais difícil. Aí eu caí na besteira, a Cláudia estava junto, falei, o pastor chama nós, vamos lá em cima, vou te apresentar. E aí eu de mão dada com ela. E ela apertou minha mão, enterrou as unhas na minha mão enquanto eu falava, e eu comecei a lacrimejar, e o povo pensando que eu estava emocionado. Então eu não chamo mais, mas uma salva de palmas para minha querida esposa, Cláudia. Vergonha. Eu não peço mais. Bom, queridos, por que chama-se Conexão Cipó? Porque é uma conexão sertão, porque é uma conexão do GKPM. Vamos lá, Mateus. Eu vou focar aqui em relacionamentos, em aprendizado e encorajamento e unidos no chamado de Deus, que é a filosofia de trabalho do Marketplace. Em 1996, eu tinha 32 anos e lá fui eu para Cipó, onde nasceu meu avô por parte de pai. Nos anos 40, meu pai nasceu e meu avô se converteu ao Evangelho, evangelizado por batistas ali no sertãozão da Bahia, região bem pobre. A minha avó era adolescente, ela contava que se escondia no mato do Lampião quando ele vinha, senão abusava das adolescentes. E meu avô vendeu tudo que tinha, pegou a esposa, 4 filhos pequenos, subiu lá em 4 mulas e saiu 3 dias e 3 noites até chegar em Algodões e começou a pregar o Evangelho. E assim foi toda a vida dele até morrer. Se ele tivesse vivo, hoje ele teria 107 anos. Então, lá na regiãozinha do Buri, onde meu avô nasceu, ele tinha um sonho que lá tivesse uma igreja evangélica, porque naquela época, nos anos 50, 40, tinha bullying com crente. Até hoje, no município de Nova Soure, lá nessa região, você vai no cemitério, tem o cemitério dos católicos, do lado de cá, tudo bonito, com o muro pintado, azul e branco, e do outro lado, um muro bem pobrezinho, do lado de cá, enterrava só prostituta, ladrão e crente. Quem administrava o cemitério naquela época era o padre Gaito da Igreja Católica. O muro é assim até hoje, mas naturalmente não tem mais a separação entre crente e católico. Então, é nessa região que meu avô tinha um sonho de ver uma igreja. Em 96, junto com a minha família, nós conseguimos construir um primeiro templo exatamente lá no Buri. E lá estava eu na inauguração. Naquela época eu não sabia falar em público, pegava o microfone e ficava tremendo. E meu avô me colocou para falar na igreja. Igrejinha pequena, muito humilde, mas lotada de gente, tudo sertanejo. E eu peguei o microfone, e eu nervoso, eu ficava com a mão na orelha, e meu avô atrás. E eu assumi o compromisso naquele dia, que nós iríamos dar sequência no trabalho de evangelismo que meu avô começou naquele lugar. Meu avô morreu. E eu pedi a ele que me desse aquela Bíblia chorrada dos anos 40, que ele começou a pregar o Evangelho, que eu queria que a Bíblia fosse um símbolo na nossa família e um compromisso com Deus, que nós continuaríamos a obra de levar o Evangelho. Mas meu pai estava do lado, com 60 e poucos anos naquela época, falou, não, mas eu estou firme, me dá a Bíblia para cá, que por enquanto sou eu. E durante todos esses anos, meu pai esteve à frente, lá no sertão da Bahia, a gente ajudando, mas meu pai na linha de frente. De 96 para cá, foram construídos 24 templos em diversas regiões, no raio de 150 quilômetros. Meu pai é esse cidadão que está caminhando aí, e o sertão é assim, gente, igual o filme que vocês viram ontem, do Antônio Torres. Lá não chove nunca, e por isso é muito pobre. Vamos em frente. Isso aqui, a última que nós construímos tem 3 anos. Eu cheguei no sábado à tarde para visitar a comunidade quilombola e eu encontrei todos os homens no sábado à tarde alcoolizados. Eles carregavam shorts assim, geralmente sem camisa, bem magrinho, uma garrafa d'água aqui. Eu falei, por que anda com água? Não, isso é cachaça. Custa 50 centavos uma
garrafa dessa de meio litro de cachaça. Sabe com qual dinheiro eles compram isso? O dinheiro do Bolsa Família. Essa é a situação. Eu encontrei lá uma mulher da minha idade, na época eu tinha 51 anos, eu sou avô de uma neta. Ela era avó de 41 netos, de 6 filhos. Sabe o que ela faz? Ela incentivava as 6 filhas a se deitar com qualquer homem para engravidar. Porque o Bolsa Maternidade é R$ 2.400. Ele vai para a mulher, então ela é a matriarca da família. Depois, cada uma das 41 crianças recebe o Bolsa Família e o dinheiro fica com a mulher. Qual é o futuro dessas crianças? A taxa média por mulher lá no sertão é de quase 5 filhos. Elas são analfabetas, tomam cachaça. O que você acha que vai ser o futuro daquela criançada? E as mulheres cultas aqui do sul, a média está 1,4 filhos. Muçulmano tem vários filhos. Gente, é só fazer uma conta matemática, que vai acontecer em 30 anos. Marcos, aqui é 3. Hein? É 3, né? Você levantou essa média aí. Deixa Deus te usar aí. Vamos para frente, gente. Queridos, essa daqui é o último que foi feito lá, numa comunidade quilombola. E aqui é o Lucivânia. Eu vou pedir para passar o vídeo, mas olha para o olhar de uma dessas pessoas. Que se empenha de verdade na obra do Senhor, que se empenha para fazer a obra do Senhor com carinho, com amor. Tenho certeza que Deus vai recompensar cada um com o que tem feito para Deus, amém? Quero dizer a Deus da minha mãe, ela é quilombola, eu também sou quilombola, tenho um filho quilombola também. Quero dizer a todos que Deus tem abençoado grandemente a nossa vida através dos irmãos. E nós estamos felizes por vocês terem ligado nessa hora maravilhosa, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O fundo musical é daqui, viu? Não é de lá não. Lá não tem. Então, queridos, fruto aqui do GKPN, nós conhecemos o Antônio Torres, que falou para vocês ontem. E há 5 anos, eu estava indo para o sertão da Bahia, eu desci em Salvador, e na hora que eu saí do aeroporto, eu peguei o carro e eu estava indo, passei em frente a uma fábrica da Forte Leve. Aí, como eu trabalho com transporte, parei do lado e fiquei olhando a carga. Eu falei, pô, esse cara aqui transporta muito vento dentro dessa caixa d'água, vou ver se eu dou uma ideia para ele, para economizar frete. Aí eu olho assim, estava bem grande, Forte Leve, Deus é fiel. Falei, ué, será que é crente? Eu pensei que fosse da igreja do Bispo Macedo, porque coloca essas frases, né? E desde que eu fundei a Cargolift, gente, começou com a frase, in God we trust. Em todas as nossas carretas está escrito, nós confiamos em Deus, em tudo que eu faço. Eu fiquei curioso, mas não tinha a menor ideia quem era. Bom, há 2 anos, conheci o Antônio Torres aqui, aí que eu soube que é um homem de Deus, que também tem trabalho no sertão baiano. Então nós fomos para lá, abril de 2018, fazer essa viagem missionária. O Daniel está ali naquela foto, me confidenciou no hotel, que tinha um sonho de dançar balé. Eu falei, hoje que nós vamos realizar esse sonho. E nós dançamos balé com essas meninas. Queridos, veja como é a conexão pelo GKPN. Olha como é a conexão pelo GKPN. Eu olhei essas meninas dançando e eu vi o maiozinho de balé, algum já furadinho na minha calça. Aí eu lembrei do Edson Reco. Gente, tudo que eu fiz foi passar um e-mail para ele ali, com 2 linhas. Tinha 50 alunas. Ele falou, não, pede para me dar aí a lista com o número das meninas, que eu mando sim o balé todo, o material todo, né? A roupa. E é da marca, que é a Sabrina Sato, é a garota propaganda. Você imagina a alegria de uma menina dessa vestir a marca Alto Giro, né? Gente, ele mandou para 350, acho que as meninas da cidade toda lá estão usando agora o balé, encheu a sala de aula. Você veja como são as conexões que nascem a partir daqui. Tudo que eu fiz foi um e-mail para ele, Deus tocou o coração dele. Vamos em frente. Então isso é nós lá visitando a comunidade quilombola, o projeto lá no sertão, e eu vi que o Antônio Torres fazia diferente do que eu estava fazendo no sertão. Eu fui fazendo vários templozinhos esparramados, e ele fez núcleos grandes, concentrados, então dá muito mais impacto. Aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer a mesma coisa. E empresário sabe o que é? Eu falei, quanto é que gasta para fazer? Qual é o custo? Quanto custa o terreno? A gente vai perguntando, e ele foi falando. 3 dias juntos.
Vamos em frente. Vamos em frente. Aí, gente, eu vou fazer uma segunda viagem no escritório do Antônio Torres, da AMES, lá em Vitória. E lá tinha um mapa do Google, que está ali, e as unidades onde ele já tem trabalho. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu estou bem onde ele não está. No mesmo sertão. Eu falei, Antônio, foi Deus que uniu nós. Não precisa fazer o núcleo ali naquela região, não. Mantenha esses 3 que você já está lá em cima, que eu vou fazer aqui. Só me dá as cópias aí, porque eu não estudava muito, quando eu tinha 13 anos. Eu colava um pouco na prova. Então eu falei, eu vou colar de você. As mesmas coisas que você está fazendo, eu vou fazer igual, está dando certo? Para que eu vou quebrar a cabeça? Vamos em frente. Olha o IDH, vai mais um aí, Mateus. O IDH desses 3 municípios onde nós estamos atuando é um dos piores do país. Vira mais um slide, Mateus. Entre os 13 piores IDHs do Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios no país. Isso aqui é lá, gente. Como é que vai dar alguma coisa aqui? Não chove, é muito seco, não tem água, por isso que são pobres. A única diversão deles é a cachaça. E a prostituição, não tem mais nada lá no sertão. Não tem jeito. Vamos em frente. Mais um. Volta um. Esse é o cidadão de lá. Eu estava comendo uma pizzazinha na cidade, esse cara chegou, ele não estava muito bêbado não, estava só alegrezinho. Gente, como é fácil, basta você dar um pouco de atenção e conversar, com 15 minutos eu conversando com esse homem, ele estava me beijando. Não é difícil evangelizar, você ganha a confiança deles muito rapidamente. Se você estender a mão para dar alguma coisa, aí então, se você se candidatar lá, você ganha para prefeito na hora. Não é meu objetivo, mas eu só estou mostrando para vocês como é fácil chegar nesse povo. Só precisa atenção, você tem que ir lá. Vamos em frente. E a maior carência do IDH é a educação. Não sei se vocês viram aquele mapa gráfico que eu mostrei atrás. A educação é o menorzinho, que é o azul. 4,5 filhos por mulher. Educação ruim. Cachaça e prostituição, o que vocês acham que vai dar lá no futuro? Qual vai ser o Brasil do futuro? Se lá cresce 4 vezes mais rápido do que cresce aqui no sul, com exceção do Daniel. Gente, tem que pensar desse jeito. Nós estamos aqui para impactar, nós somos Marketplace GKPM. Não é para ser mais um. Vamos em frente. Isso aqui, gente, já é numa das igrejas dos quilombolas convertidos. Olha o olhinho de uma menina dessa. Não é possível que Deus não vai tocar o seu coração. Você tem que ir lá para receber um abraço desse. Vamos em frente. Então, queridos, eu sou membro da Igreja Batista de Curitiba há 30 anos. Esse é o meu pastor, Pascoal Piragini Júnior. A Igreja Batista de Curitiba tem 105 anos. Tem 15 mil membros, tem 3 mil crianças, é uma igreja grande, bem estruturada. Eu fiquei feliz que o pastor Michel Peragini, que é o filho do pastor Pascoal, líder dos jovens, lidera 5 mil jovens na igreja, a gente faz um almoço de coach, ele me aconselha e eu aconselho ele, eu na área empresarial, administrativa e ele na área pastoral. E nós estamos no almoço desse, 2 anos e meio atrás, no restaurante Babilônia, mas não era balada, era um restaurante. Em Curitiba. Eu falei, Michel, eu vejo essa parada gay na Avenida Paulista com dinheiro público aqui em Curitiba, não aguento isso, Michel. Nós temos que fazer um evento aqui na cidade maior do que a parada gay. Eu sonho o dia que nós vamos fechar o ginásio do Atlético, a Arena da Baixada, só com o povo de Deus. E ele falou, Max, e eu também. E nós nos reunimos a cada 2 meses com pastores jovens das diversas comunidades evangélicas de Curitiba, diversas denominações. Eu vou falar isso com eles. Quando ele falou com eles, vários daqueles pastores, eu também sonhei um dia fazer um culto grande na Arena da Baixada, impactar toda a cidade. Aí eu falei, Michel, quanto vai custar? Uns 250 mil, Max. Aí eu falei, Michel, eu dou 100 mil, a gente arruma o resto aí. Só que o pastor não sabe fazer conta não, rapaz. Deu 820 mil. Mas é incrível
Ele levou para dar uma palavra no café da manhã para empresário lá. Naquele dia nós arrumamos 350 mil, enfim, arrecadaram dinheiro de tudo que é lado, sobrou R$2.000 no final e impactou a cidade inteira. Foi há 2 anos atrás, 44 mil pessoas na Arena da Baixada. Mas teve agora. Não tinha placa de nenhuma igreja, nenhuma denominação, só Jesus. Nenhum cantor que foi lá cantar recebeu o crachê. Agora foi feito novamente 2 semanas atrás aí. Recorde de público, bateu o recorde do UFC em Curitiba. Quase 46 mil pessoas. E sabe o que o governador Ratinho disse? Agora eu quero que o turismo seja turismo evangélico aqui na cidade. A semana do carnaval acho que nós vamos transformar numa semana evangélica com culto lá na cidade. Viu a diferença? E tudo que eu faço é abençoado pelo pastor Pascoal. Então, quando a gente criou o Instituto Cargo Livre em 2003, eu chamei o pastor Pascoal. Pastor, eu sei empreender, eu sei construir, mas eu não sei administrar, pastor, isso é complicado. Eu nem sei o que é compra. Como é como se remunera pastores. Me ajuda aí. Então, tudo que eu vou fazer, eu converso com o pastor Pascoal. E vejam, nós somos do Marketplace. Eu faço parte do Conselho Fiscal da Igreja. Fui durante muitos anos do Conselho Executivo, onde a gente decide para onde vão os investimentos. Eu vou te falar, entre eu e o pastor Pascoal, 30% a 40% dos assuntos tem discordância. Cabeça nossa do Marketplace é muito diferente da cabeça dos pastores. E você tem que aprender a conviver com isso. Sabe quando dá certo? Quando o teu alvo é ganhar almas para Jesus. Então isso é muito importante falar isso para vocês, porque eu tenho um trauma com isso a vida inteira. A cabeça deles é diferente. A gente, quando o funcionário não está dando resultado, demite. Pastor, quando o líder ministerial não está dando resultado, ele fica aconselhando. E a gente, mas o dízimo não é para isso. Então não deixe de fazer a obra de Deus se você tem discordância, porque você é do Marketplace. Deus colocou o pastor lá para ser ele o homem que vai prestar conta perante Deus das decisões da igreja. A gente pode questionar, tentar influenciar, mas nunca querer mandar. Então, apesar de não concordarmos em tudo, é muito saudável, porque o pastor também caminha um pouquinho para o nosso lado, e nós vamos um pouquinho para o lado dele, e assim a gente trilha uma reta e a gente faz mais no reino de Deus. Então, isso é a inauguração da unidade feminina do Projeto Ceifar. A gente tem a comunidade terapêutica que trata jovens para a dependência das drogas. Minha esposa Cláudia que cuida disso lá. Em 16 anos, tratamos mais de 1.600 jovens das drogas. 52% deles estão totalmente livres das drogas. É um dos maiores índices do país. A média no Brasil é de 22%. Vamos em frente? Olha aqui, ó. Isso aqui é o Projeto Ceifar. Isso aqui é o templo que tem dentro do projeto. É maravilhoso. Vamos em frente? Então vamos agora finalizar com o projeto Conexão Sertão. Pela fé, ele já existe. Então, gente, esse aqui é o município de Cipó, na Bahia. E nós compramos aquela área lá, que tem 34 tarefas. Quem é engenheiro civil aqui? Levanta a mão. Quanto é uma tarefa? Quanto mede? Fugiu da escola, porque o sertão não tem essa linguagem. 33 mil e poucos metros. Eu também não sabia, gente, tá? Então aqui tem 114 mil metros. E ontem, quando o Antônio Torres falou do negócio dos morangos, eu me interessei pelos morangos, porque a gente tem que arrumar jeito de ter renda para aquela população. Não é só levar o evangelho. E eu pensei, agora entendi porque comprei uma área tão grande. A cada 2 mil metros vai gerar 3 mil reais de renda de morango para aquela comunidade. Então o Antônio Torres vai ter que nos ajudar com esse negócio do morango lá também. Eu não sei o que fazer lá ainda para gerar renda. Se vocês tiverem ideia, por favor, me ajude. Então aqui está o centro da cidade, daqui ali dá 3 quilômetros. Vamos em frente. Essa é a região, se você quer fazer uma visita, você desce em Salvador e 3 horas de carro você está lá. Pode ir para frente. Mais um. Aqui, ó. É um raio de 150 quilômetros. Vamos lá. Queridos, aqui é exatamente a propriedade que nós compramos. E por que é pobre? Porque não tem água. Aí, a gente começou essa obra há exatamente 13 dias. E a primeira coisa a fazer era cavar um poço artesiano. Já cavaram poços em todas as propriedades lá, 200 e tantos metros para chegar na água. Custa caríssimo o poço, porque é profundo.
e dá aquela água ruim, salobra, só serve mesmo para pouca coisa. Aí eles foram furar o poço. Eu falei, escolhe aí onde vocês querem furar, não vou perguntar para especialista não. Eu falei, procura uma região um pouco mais alta, para a caída da água, ajudar a gente a economizar com a energia. Aí eles assim fizeram. Quando chegou 76 metros, gente, deu água. Com 76, do lado, só com 240 metros. Aí deu água, mas a água veio, ficou 1 metro no chão. Falei, bom, a gente vai botar a bomba, vai dar para alimentar as crianças, tomar um banho, mas não vai dar para muita coisa. Isso era 3h30 da tarde de sábado passado. 4 horas depois, estava todo mundo desesperado, jorrou água numa altura absurda, 40 mil litros de água por hora. Olha aqui a água aqui, ó, dentro da propriedade. Deus mandou a água, ainda mandou o arco-íris lá para falar, eu estou contigo. Água boa, mar. Você vê que milagre bonito. Sabe qual é o mestre de obra que está lá conduzindo a equipe de construção? Ele tem 57 anos. Um ex-aluno do Ceifar que até 6 meses atrás estava internado no Ceifar para ser tratado de alcoolismo. Ele hoje é mestre de obra e está lá impactando a sociedade. O diabo, gente, você tem que vencer ele e ainda pisar na cabeça dele. Eu usei o homem que ele estava querendo levar para o inferno para levar a vida para as pessoas. E água boa. Ele que manda esses vídeos todos os dias para nós lá. Água potável. Vamos lá, para frente. Essa foto eu fiz lá na região. Com água, gente. Se você plantar fruta lá, dá. Então o difícil é ter água. Deus nos mandou água. Olha que maravilha. Vamos em frente. E aqui, queridos, indo para o final, não falei que o pastor Samé pregou a fé. E eu aprendi uma coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu aprendi que quando você vai construir uma coisa, faça uma maquete ou um desenho gráfico e olha para aquilo todo dia e vai orando a Deus. Aquilo vai entrando e vai se tornando realidade. Você vê, ó, Deus colocou um sonho no nosso coração. E agora com essa imagem eu estou colocando também no coração de vocês. Sabe como saiu esse desenho, esse projeto? O pastor Pascoal aconselhou então a gente ter uma escola, né, um material didático, pedagógico para as crianças, que nós vamos atender no contraturno escolar. A ideia desse projeto é atender 600 crianças em situação de risco social em 2 turnos. Primeiro turno 300, segundo turno 300. E aí eu reuni lá dentro da igreja, na PIB, a pedagoga, educadoras, o engenheiro, e falei, que tamanho tem que ser a sala? E elas foram dizendo, quantas crianças por sala? 20. Quanta sala tem que ter? Tanto. Que tamanho tem que ser o refeitório? Gente, eu empresário, a gente sabe fazer conta na cabeça. E eles foram falando tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o orçamento vai estourar, porque o Antônio Torres me falou que 1,5 milhão a gente faz uma unidade. Mas eles já falaram tanta sala, tanta coisa, e eu já estou vendo que vai estourar o orçamento. Falei, mas se eu estou dentro da igreja, e é o povo de Deus que está falando, eu não vou mudar esse projeto. Eu deixei fazer. E falei para o meu CFO lá, falei, faz conta não, cara, faz igual o pastor, deixa eu fazer. Mas não erra tudo mesmo. Aí, rapaz, quando o projeto ficou pronto, aquele branco lá atrás é o templo. Sabe qual é a placa que vai na frente do templo? Copiei do Antônio. Igreja do Sertão. Aí embaixo vai estar assim, PIB Curitiba, claro. Mas o nome é Igreja do Sertão. É, porque a gente lá nessa região, a maior desgraça que tem no Evangelho é a fogueira de vaidade entre pastores de diversas denominações. É incrível, a mesma denominação, se ela faz uma festa com carro de som aqui, o pastor da cidade vizinha de 10 quilômetros, ele não vem. Então eu falei para o meu pai, nós vamos unir todas as denominações que estão aqui nessa região, porque não terá placa de igreja. Igreja do Sertão. Esse é um desafio que nós temos. O povo de Deus unido é mais forte. O que o diabo faz? Tenta desunir. Lá tem coronelismo, gente. Tem pastor coronel, que é ser dono da igreja. Mas agora Deus moveu a gente, e nós vamos unir todos eles. 2.600 metros de área construída, 20 salas multiuso, 12 salas para educação, 4 salas para vida e arte, ensinar balé para essas meninas, vai ser maravilhoso. Vamos em frente aqui. Olha aí pela fé. Esse é o último. Sinking like stones all
qual foi o enfeite que eles fizeram lá, mas eu creio que o arquiteto teve mais fé que nós. Ó, não tem helicóptero um dia, vamos chegar lá com ele. Então tem um lugarzinho. Para a gente finalizar, a nossa meta lá é ganhar todo mundo para Jesus. E nós queremos impactar toda aquela região. Essa, a meta é essa. Vamos em frente. Fala, Daniel. Ô Marcos, uma coisa que a gente gosta do Global Kids, você é craque para isso que é o meu pastor aqui, falar, você é um cara muito prático, muito visionário. Eu queria que ao final, depois que você falar da sua missão, você desse 2 ou 3 passos práticos para se iniciar uma parceria dentro de uma igreja com o nosso pastor, já que a nossa visão é a gente estar alinhado com a nossa congregação local, debaixo da autoridade do nosso pastor. E segundo, qual que é, assim, a gente está vivendo isso e você explicitamente falar como que essas parcerias podem ser feitas aqui nessa sala. Perfeito. 2 passos práticos mesmo. Tá bom. Olha, queridos, para você refletir na sua igreja e com você na sua empresa, eu fiz uma comparação olhando o que tem na PIB e o que tem no Instituto Cargolift como visão. Eu fui no site da PIB e copiei. Então vamos prestar atenção? Olha o que a PIB tem como missão. Nosso propósito é levar as pessoas a um relacionamento intenso com Deus. Amar e servir ao próximo. E fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Isso é igreja. Quando eu fui fundar a Cargolift, 25 anos atrás, olha o que eu escrevi. Proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que devem andar. Sobretudo porque nós confiamos em Deus. Eu assisti uma palestra essa semana no Summit da CEO daquela marca famosa de moda, Burberry. Ela disse que as empresas hoje que estão tendo sucesso, que estão tendo lucro, é porque tem um propósito. Os funcionários têm que enxergar o propósito. Esse é teu papel como líder. O pastor Wander pregou aqui antes de ontem que os funcionários da Souza Cruz não tinham motivação para trabalhar, porque eles estão construindo a desgraça das pessoas, que é o cigarro. E eu nunca estudei, nunca fiz pós-graduação fora do país, nada disso. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso daqui 25 anos antes da empresa nascer. Então eu levo a minha diretoria, os meus gerentes para quarter meetings, dentro do projeto Sem Falha. Eu não levo para um hotel. Eu faço eles perceberem que atrás do nosso trabalho da Cargolift, nós estamos tirando pessoas das drogas, nós vamos impactar o sertão da Bahia, nós estamos levando pessoas para o céu. E nas palestras que eu dou com eles, como líder, eu falo, eu existo para levar vocês para o céu. Porque se eu fosse pensar em mim, eu venderia a Cargolift. Só esse ano, 3 propostas de comprar essa empresa de porta fechada. 11 múltiplos de EBITDA, 9 múltiplos de EBITDA. E eu teria que vender, porque a transportadora não vai existir daqui a 5 anos. O Airbnb acabou com as corretoras de imóveis. O Uber acabou com os taxistas. E os aplicativos vão acabar com as transportadoras. O embarcador vai contratar o caminhoneiro direto. Se eu fosse pensar em mim, eu venderia. Por que eu não vendo? Porque é através dela que eu evangelizo. Eu sou líder de diversas pessoas através dessa empresa. E Deus está nos dando estratégia para a gente criar outras coisas para continuar tendo lucro. Senão, como é que vai investir no reino de Deus sem lucro? Vamos em frente. Isso aqui eu fiquei pensando, mostro ou não mostro, pastor Elias? Aí ontem, 1h30 da manhã, eu fazendo essa apresentação, eu entrei no BA da Cargolift, iDashboard, e fotografei a tela. Isso são os gráficos que eu vejo, EBITDA, balancete e tudo mais. E olha que eu tenho um gráfico chamado dízimo, e eu comparo com as despesas da empresa, dentro do BA da Cargolift. Que é o único ponto que Deus na Bíblia deixou você testar ele. Trazei todos os dízimos à minha casa e fazei prova de mim, se não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Tem um casal em Curitiba, conheço da igreja, o João e a Cláudia. Ele é mais jovem. Ele conta que há uns 10 anos atrás, eu estava dando uma palestra dessa num encontro de homens, e eu mostrei quem é dizimista e a empresa, não sou só eu, pessoa física. E ele falou, puxa vida, mas é a primeira vez que eu vejo uma empresa. E ele passou a fazer o mesmo. E em 2014, quando estava para vir a crise da Dilma, a empresa dele indo bem, super bem,
E ele foi incomodado por Deus de madrugada, durante 3 noites. Ó, você tem que mudar o negócio da sua empresa, você não vai mais produzir isso não. Você vai ter que fazer aluguel, é diferente. Ele falou, mas para quê? Aí ele começou a vender todos os ativos. E teve muito lucro naquele ano. E com esse lucro, ele ajudou a construir uma escola lá em Maputo. Deus abençoou ele foi extremamente lucrativo, pois a crise da Dilma veio mesmo, se ele não tivesse mudado o rumo da empresa, talvez essa hora tivesse dificuldade. Fique em pé aí, ó, João e a Cláudia. Uma salva de palmas está aqui, ó, a gente que faz. Jovens, está vendo? É um testemunho vivo. Vamos para frente. Queridos, 2014 para cá, essa linha azul é o percentual de dízimo em relação ao LAIR da empresa. Eu tenho o compromisso de fazer 12% do LAIR de dízimo. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então a base de cálculo é o quê? O LAIR, lucro antes do imposto de renda. Perceba que em 2014, ou 2015 aqui, ó, o lucro caiu, tivemos que dar percentualmente muito. Porque você não pode parar o reino de Deus. Esse ano nós estamos em 20%. Vai para o próximo slide. Olha essa linha de cima, é o lucro da empresa. Ó, o lucro foi ruim, mas a gente não parou de dar o dízimo. Olha o lucro como subiu, olha como está no primeiro semestre desse ano. Aqui está a prova real, que Deus é fiel com você. Amém. Eu tirei do BA da empresa, essa noite, esse dado é real. Pode ir para frente. Para a gente finalizar, para você pensar nas mesas, pastor Elias. Qual o legado terei deixado no reino de Deus se eu morrer hoje? É assim que você tem que pensar. E a segunda pergunta: qual o propósito da minha empresa? E aí, Daniel, eu vou deixar para a gente fazer uma coisa prática em algum momento aqui na frente, tá? Maravilha. Obrigado. Aqui é uma bênção. Ele esqueceu de mencionar uma coisa muito importante. A parceria, a empresa, ela é quando você é o dono. E quando você não é o dono, a negociação é diferente. Mas quando você é o dono, com a igreja local, lá em Curitiba, rendeu um projeto fenomenal com crianças de rua. Você não mencionou isso aí, né? É o Vida e Música. Vida e Música é uma coisa sensacional. 750 crianças, a maioria delas eram crianças de rua, todas receberam um instrumento musical, violino, violoncelo, e a igreja contratou os professores dos PhDs, PhD em música, Paulo Davi e outros lá, e montou. Eu fiquei emocionado quando eu cheguei na igreja um dia, tinha uma orquestra de quase 100 músicos, todos meninos, ex-meninos de rua, acompanhando os hinos, rapaz. Isso é uma coisa, isso é resgate. E quantas igrejas já foram organizadas lá? Lá no Sertão, 24. E lá em Curitiba, com esse projeto? Já tem esse Vida e Música, já tem até na Espanha. Inclusive, lá no projeto da AMES, lá no Sertão onde eu fui, é o espaço Vida e Dança. Não é uma maravilha? Eu só posso ver o vídeo, dança fica difícil, né? Mas vamos dizer, obrigado ao nosso querido irmão aí. Obrigado. O cara ali, não, eu quero dar um beijo também. Então todo mundo pode fazer um pouquinho para ajudar. Todo mundo, a gente sempre pode dar. Sabe, a Bíblia fala